Nós vamos a Leia Freitas, ela apresenta o belo quadro Legado dos Mártires, que conta a história, a trajetória, as decisões, não é, de grandes homens e mulheres do passado. Eles foram até as últimas consequências, mas não negaram a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. A filha do Miguel e da Rosa Freitas, lá de Bagé, a Leia Freitas, traz para nós a história de um outro mártir. Vamos escutar? Vamos lá. Conheça a história de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que combateram o bom combate, acabaram a carreira, mas não negaram a fé. O legado dos mártires. Você já parou para pensar o que faria se sua fé fosse testada ao extremo? Será que teríamos a coragem de permanecer firmes mesmo diante da morte? No episódio de hoje do Legado dos Mártires, conheceremos a história de George Wishart, um homem que, mesmo diante da perseguição, escolheu não negar sua crença em Cristo. Vamos juntos refletir sobre o impacto da sua vida e como sua história ainda ecoa nos dias de hoje. George foi um pregador escocês do século XVI, conhecido por sua coragem e dedicação à reforma protestante. Mas será que ele imaginava o preço que pagaria por sua fé? Ele nasceu em 1513 e, ainda jovem, estudou na universidade, onde foi profundamente impactado pelas ideias da reforma. Ao ouvir sobre a salvação pela graça e a autoridade suprema das Escrituras, ele não podia mais ficar calado. Você já sentiu que precisava falar de Cristo, mesmo que isso custasse algo a você? Pois é, George não apenas pregava, mas se dedicava aos pobres e enfermos. Sua vida testemunhava a fé que proclamava. Entre aqueles que foram tocados por suas palavras estava John Knox, que mais tarde se tornaria um dos principais líderes da reforma na Escócia. Mas até que ponto alguém consegue seguir pregando quando sabe que seus passos são vigiados? Em 1546, George foi traído e preso por ordem do cardeal David, um dos mais ferozes opositores da reforma. Durante o julgamento, ele se manteve firme. Poderia ter negado sua fé para salvar sua vida, mas será que a vida vale mais que a verdade? No dia 1º de março de 1546, ele foi queimado vivo. Enquanto as chamas o cercavam, sua reação não foi de ódio ou desespero. Ele orou pelos seus perseguidores. O que faríamos se estivéssemos no lugar dele? Será que teríamos essa mesma paz? George não foi apenas um mártir. Ele foi uma chama que se recusou a ser apagada. Seu sacrifício não foi em vão. Mas o que essa história nos ensina? Será que em tempos de dificuldade conseguiremos permanecer firmes como ele? Que o legado de George Wishart nos faça lembrar que somos peregrinos nesse mundo. Como Jesus disse em João capítulo 17, versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Obrigada por nos acompanhar nessa história de coragem e entrega. Esperamos que este episódio tenha renovado seu compromisso de servir a Cristo. Não perca o próximo episódio, onde continuaremos a descobrir o legado dos mártires. Até lá, fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Leia, por mais esta história, né? A história do Jorge. Você viu ele na hora da morte, da execução, cercado já pelo fogo que consumiria o seu corpo, né? Ele orou por aqueles que estavam o afligindo. Será que nós faríamos o mesmo? Hoje em dia as pessoas negam a Jesus diante dos professores universitários, os militontos que
tomaram conta das nossas universidades, não é? Que ao invés de estar ensinando ali lições, coisas interessantes, estão lá ideologizando as pessoas, trazendo ideologias nefastas, não é? A escola hoje virou palco de incutição de ideologias. E os crentes, entre aspas, dos nossos tempos, diante desses militontos, eles negam a Cristo, dizem, não, eu não sou crente, não, enfim, meu querido, pega o exemplo do Jorge aí, né, o Jorjão, glória a Deus, está na glória com Cristo agora, tá lá esperando o dia do arrebatamento, não é? Ele foi até as últimas consequências, mas não negou o evangelho do Senhor Jesus, não negou a sua fé. Sigamos estes exemplos para que sejamos melhores crentes verdadeiros, não é? Cristãos verdadeiros, autênticos. Está faltando isso em nossos dias.